infelizmente, a gente não recebe essa orientação, a gente não consegue estudar verbos pensando na semântica de verbo. Não, é uma coisa que acabam fazendo muito. Subjetivo versus subjetividade. Subjetivo com subjuntivo. O que é subjetivo depende do sujeito. Então, é de acordo com a sua interpretação. As questões abertas, elas são o quê? Subjetivas. Mesmo que elas sejam questões que tratam de uma forma objetiva acerca de uma determinada, de um determinado conteúdo, no momento que você tem que especificar o seu conhecimento sobre o conteúdo, depende de você. O subjetivo, ele se opõe ao objetivo no sentido, não que ele seja obscuro e o objetivo seja claro, mas no sentido de que uma questão objetiva depende do sujeito? Não. Uma questão subjetiva depende do sujeito, das suas opiniões e dos seus conhecimentos acerca daquela questão. Tá? Isso não tem a ver com o subjuntivo. O verbo subjuntivo é aquele modo, aquela intenção de fala que marca justamente a hipótese. Belezinha? Conseguiram assimilar isso direitinho? Daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha, tá? Para eu não trabalhar com toda a informação sobre verbo nesse slide, ao longo desse slide que trata justamente dos critérios para analisar. Talvez a gente não consiga fazer uma questão hoje para que eu consiga organizar com vocês uma ideia mais concreta dos critérios que estão aqui relacionados a verbo, tá? Mas amanhã a gente vai fazer uma bateria de questões, acho que vai ser bem legal a aula de amanhã, uma bateria de questões relacionadas a verbo. Finalizamos esse módulo de morfossintaxe e já entramos no módulo de semântica, ou de sintaxe, que é aquele módulo mais pesadinho em termos de conhecimento. Só que como a gente tem muita referência já de sintaxe, para compreendermos morfossintaxe, apesar de ser pesadinho, é tranquilo de se entender, porque a base já foi toda dada. O processo sintático, o critério sintático, sintaxe é a mesma coisa que relação, que funcionalidade. Sintaxe é um para quê? Para que o verbo é colocado numa frase? Me digam. Para que o verbo participa do processo de comunicação? Para dar uma... Então, qual é a única função sintática do verbo? Predicado, que é o que informa. Então, vejam, sintaticamente exerce a função privativa de predicado, tendo em vista que é ele que passa uma informação. O verbo vai ter outra função? Se o verbo estiver na posição de uma coisa, qual é a classificação dele? Substantivo. Fumar faz mal. O que é que faz mal? Minha informação não é fumar aí. Minha informação é fazer mal. E eu pergunto, o que faz mal? Que coisa faz mal? Então, essa estrutura ela não pode ser chamada de verbo, porque verbo é aquela estrutura que introduz para nós uma informação. Deu para entender perfeitamente? Quando o verbo representa ação, acontecimento, aqui é a repetição do que nós vimos. Quando o verbo representa ação, acontecimento, posse ou fenômeno natural, ele será o núcleo do predicado, e meu predicado vai ser o quê? Verbal. E caso a informação, o predicado, indique um estado, o seu núcleo poderá ser substantivo, adjetivo ou... E ele vai ser um predicado? E o verbo vai ser chamado de verbo de ligação. Mas antes de nós chegarmos a esse critério do verbo, o que é que nós já vimos durante todo o curso? Esse critério do verbo. Porque sem esse critério do verbo, a gente não agiliza nada. Nada. É incrível.
Aqui é um slide em que eu apresento para vocês justamente essa relação estabelecida pelos modos e tempos verbais. De uma forma um pouquinho mais organizada, é proposital mesmo, tá? Eu não adianto, falo muito naquele primeiro slide, não adianto para que vocês se obriguem a anotar. Porque quando você se obriga a fazer o registro, tudo esclarece muito, fica muito mais interessante. Os modos verbais. Temos 3 e eu coloco aqui o infinitivo como um outro modo verbal. O modo do indicativo, o modo da certeza e confere a informação um tom mais formal, garantido e independente. Independente sintaticamente, vamos apresentar para vocês o porquê disso, tá? Vou colocar aqui algumas construções com as quais nós podemos trabalhar. Eu estudei para concurso. Eu estudava para concurso. Eu tinha estudado para concurso. Eu estudaria para concurso. Vocês têm dúvidas de que eu estudei para concurso? Vocês têm dúvidas de que eu estudava para concurso? Vocês têm dúvidas de que eu tinha estudado para concurso? Vocês têm dúvidas de que eu estudaria para concurso? Estou querendo saber. Perguntar de novo. Vocês têm dúvidas de que eu estudei para concurso? Vocês têm dúvidas de que eu estudava para concurso? Vocês têm dúvidas de que eu tinha estudado para concurso? Vocês têm dúvidas de que eu estudaria para concurso? Vocês têm dúvidas da última, não é? Vocês têm dúvidas de que eu estudaria de fato para concurso? Ou vocês não sabem por que eu não estudei? Vocês não sabem por que eu não estudei. Mas eu dou atrevimento para vocês duvidarem dessa minha afirmação de que eu estudaria? O máximo que vocês vão perguntar é o quê? Por que não estudou? Tem gente que diz, eu estudaria para o concurso, mas esqueci de fazer a inscrição. Gente, pelo amor de Deus. Eu estudaria para o concurso, mas eu paguei o boleto um dia depois do boleto vencer. Dá vontade de matar o aluno quando fala isso, sabia? Peguei o boleto e eu achei que o boleto poderia ser pago em qualquer dia. Não, até o dia da validade do boleto. Não pode ser pago em qualquer dia. Então você acaba perguntando para seu interlocutor a razão pela qual ele não estudou. O que significa dizer com isso? Existe certeza. Existe certeza. Existe certeza. Estas 3 certezas são certezas concretizadas. Ok? São certezas concretizadas, as 3. Esta certeza aqui é concretizada. Esta certeza que nós podemos chamar de certeza condicionada. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque para acontecer havia uma condição que não foi concretizada. Mas não deixa de ser certeza. Sabe o que o CESP faz de vez em quando? Porque eu gosto muito das estratégias de percepção modo-temporal do CESP. Ele pergunta assim: há uma relação de hipótese apresentada na construção. É mentira isso? Há uma relação de hipótese, não é?
que é marcada pelo verbo estudaria no pretérito do subjuntivo. Só que no momento em que eu digo que isso aqui é uma certeza, eu estou afirmando o quê? Que é um indicativo. Esta certeza é somente uma certeza condicionada, mas ela é um indicativo. Então o cara, ele faz a análise adequada de que é uma relação de hipótese, mas só é hipótese porque está vinculada a um subjuntivo, que é uma hipótese mesmo. Então, por exemplo, eu estudaria para concurso se você me impedisse. Você me impediu? Então eu não estudei. Entenderam o processo? Então, normalmente, uma certeza condicionada está atrelada a um subjuntivo. Ah, ok. Aí a gente vai para análise, para dar nome e sobrenome, tá? A essas construções. Eu vou chegar à terceira daqui a pouco. Só vou analisar as duas primeiras porque ficam mais simples, porque nós já temos uma base para identificação da nomenclatura dada. Estudei. Qual é o tempo? Passado, que eu chamo de pretérito. Qual é o modo? Tá, certeza que eu vou chamar de indicativo. Qual é o aspecto verbal? Perfeito ou imperfeito? Perfeito. Fica água depois que a gente consegue perceber, né? É incrível. Eu estudava para concurso. Qual é o tempo? Qual é o modo? E qual é o aspecto? E você tem a construção do eu tinha estudado. Você tem dúvida de que tinha estudado? Não. Aconteceu em qual momento? Acontece, acontecerá ou aconteceu? Aconteceu. Então eu chamo de pretérito. Eu estudava. Você estudou durante um tempo, não é? Você finalizou? Com eu estudava? Dá uma ideia de acabamento? Não olhe não. Dá uma ideia de acabamento? Você dá a impressão de que você foi interrompida? Não dá não? Eu estudava. E eu estudei. O que é mais exato? Exatamente, é mais completinho. Eu estudava, você não consegue. Olha, eu estava colocando agulha no palheiro. Eu estava colocando a linha na agulha. Eu finalizei? Não. Eu fui interrompida. Mas você tem certeza de que começou aquela ação se prolongou durante um tempo, ela foi interrompida. Então a ideia do imperfeito, ela não está somente atrelada à questão do prolongamento, não. E está também atrelada à questão da interrupção. Repare, relacionamentos que finalizaram de uma forma harmônica, você diz na sequência, né? Você diz assim, eu namorei fulano. Mas se alguma coisa aconteceu para você terminar o namoro, você não diz eu namorei. Você diz eu namorava. É sempre assim. É uma estratégia mental mesmo, que nós nascemos com essa estratégia, inclusive. Tem uma matéria científica voltada para o espiritismo, que indica que a gramática internalizada com a qual todos nós nascemos com a gramática internalizada. Porque seria um inferno ensinar as pessoas a falar. Não seria? Você ensina uma criança a conjugar os verbos? E ela conjuga adequadamente? Com tempo, modo. Faz umas falhas naturais do tipo, eu ouvo e eu sabo. Né? Mas porque ela segue um modelo internalizado. Essas variações já não são carregadas pelo modelo internalizado. Aí eles indicam que a gramática internalizada é uma indicação de que havia realmente, de que há realmente reencarnação. Porque a gente carrega essa informação. É genético. Se é correto ou não, não se sabe. Se é correto ou não, não se sabe. Mas não se sabe, né? Sabo ou não sabo? Mas é uma coisa incrível, gente, porque você não ensina realmente uma criança.
ela vai adquirindo essa comunicação, essa expertise, né? E é natural. Então imagina como seria traumático para nós só iríamos aprender a falar com 30 anos. Se fosse dessa forma. Então você tem aqui uma percepção clara, você tem uma escolha adequada para esse tipo de verbo. A cada intenção de fala você adequa bem essa informação, tá? De vez em quando cometemos uma falha ou outra, mas natural. No geral acontece uma escolha bem pertinente. Diga. Não, porque você começou a fazer. É concreta no sentido de que você começou. O ato, ele foi iniciado. Você não faz mais. Então, é concreta no sentido de que a ação, ela aconteceu. A duração desta ação e a finalização desta ação é que você não sabe. Mas esta ação, ela aconteceu. Entendeu? Aí nós temos aqui... eu tinha estudado para concurso. Nós sabemos que aconteceu no passado. É uma ideia de certeza? A gente sabe que é uma ideia de certeza. Então eu vou chamar de indicativo. Mas eu não vou poder chamar de perfeito e nem de imperfeito. Somente. Quando você fala para alguém, olha, eu já tinha lavado a roupa. Alguém chega aqui e diz, eu já tinha lavado a roupa. Não dá a impressão de que faltou um pedacinho da comunicação? Dá a impressão de que ela está continuando a informação, né? Do tipo, alguém colocou a roupa na máquina. Aí a pessoa chega e diz assim, mas eu já tinha lavado a roupa. Eu tinha lavado a roupa quando? Futuro, presente, passado. Eu já tinha lavado a roupa quando? No passado, né? Ok, aconteceu, eu pego aqui os pontos da minha reta. Em qual desses pontos aconteceu? Em relação a outra pessoa colocar a roupa na máquina? Próximo do presente, né? É próximo do presente? A pessoa colocou a máquina aqui, a roupa na máquina aqui, ou aqui? A pessoa colocou a roupa na máquina. Roupa na máquina. Roupa na máquina. Tá? E eu já tinha lavado a roupa quando? Eu já tinha lavado a roupa antes. Lavar a roupa. Antes de a pessoa colocar a roupa na máquina, eu já tinha lavado a roupa. Então, essa ação aqui, olha, de lavar a roupa, ela é uma ação que foi acabada, foi finalizada. Se eu não tivesse terminado de lavar a roupa, a pessoa poderia colocar de novo a roupa na máquina? Não. Então, essa ação ela tem que ser bem acabada, não tem? Bem finalizada. Se ela tem que ser bem finalizada, ela é perfeita ou imperfeita? Ela é perfeita. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Ela é com certeza perfeita. Mas depois de ela acontecer, aconteceu uma outra ação. A pessoa colocou a roupa na máquina. É uma outra ação também perfeita. Então, esta finalização aqui, ela é mais finalizada ou ela é menos finalizada do que a segunda? Ela é mais finalizada. Então, ela é chamada de mais que perfeita. Como é o nome desse verbo? Pretérito mais que, vou abreviar aqui um pouquinho, perfeito do indicativo. O grande problema do pretérito mais perfeito do indicativo, aqui eu não tenho dois verbos. Não tenho dois verbos? Eu tinha estudado. Dois verbos, né? Então eu digo que eu tenho um tempo composto. Belezinha? Nós vamos nos aprofundar daqui a pouco na questão do tempo composto. Eu falo que isso aqui é tempo composto. Beleza. E aí, quando eu trabalho com o tempo composto, enquanto eu, no meu dia a dia, uso o tempo composto, a professora trabalha conosco com o tempo simples. A professora coloca assim, estudara. Vou colocar a ideia da roupa na máquina, tá? Que eu achei que foi bem bacana. A gente fala, eu
tinha lavado a roupa antes de você. Antes de você fazer o quê? Lavar a roupa. Não está escrito aqui, mas eu sei que é isso, não sei? Então eu sei que esta ação é a segunda ação e esta ação é a primeira. E não tem a ver com posição na frase, não. Porque eu posso dizer, antes de você lavar a roupa, eu já tinha lavado. Eu ter lavado já é uma estrutura de informação que acontece antes mesmo, independente da posição aqui. Deu para entender direitinho? Só que quando nós vamos estudar o pretérito mais que perfeito, por isso que a gente não aprende. Quando nós vamos estudar o pretérito mais que perfeito, a professora está muito mais interessada na forma que esse pretérito mais que perfeito vai ganhar do que no sentido. Então ela faz eu lavara a roupa antes de você. Gente, alguém fala assim? Não fala. Escrever até pode. Fizer a prova antes de todos da sala, porque estava de castigo, ela teve que fazer a prova, depois ficou presa na sala, enfim. Fizeram a prova. Então você tem aqui uma identificação muito clara de o que significa esse tempo. É uma ação que acontece, é uma ação acabada que acontece depois de outra ação acabada. Deu para entender direitinho? É um pretérito mais que perfeito. Aí se a ideia não for de pretérito mais que perfeito, que algumas pessoas acabam errando para sofisticar a frase. Tem gente que diz assim, pô, é chique, né, colocar o lavara. Aí, vejam só, a FCC gosta muito de cobrar o que eles chamam de articulação modo temporal. O que é uma articulação modo temporal? Combinação, aí eu já estou começando a me empolgar. Combinação dos modos e dos tempos verbais. Isso que é articulação modo temporal. Aí alguém escreve assim, porque achou chique, comera o doce que fizera. O que fiz. Tem articulação, tem combinação aí? Tá até bonitinha a frase, né? Comera o doce, comera, que chique. Você diz qual é a frase que está adequada de acordo com a norma culta de língua portuguesa, aí você vê uma coisa dessa e diz assim, nossa, que coisa culta. Mas a gente faz isso mesmo. É lindo, é sofisticado. Só que o que acontece primeiro? Primeiro eu tenho o quê? Fazer. Para depois eu ter que comer. Como é a adequada relação modo temporal disso? Comeu o doce que fizera. Porque o fizera é o pretérito mais que perfeito. Então, se você, como nós utilizamos o tempo composto e não o tempo simples, nós tendemos a dizer, comer o doce que eu tinha feito. Pela locução, tinha feito. Tempo composto, inclusive, eu vou trabalhar com isso, acho que não está... Deixa eu dar uma olhadinha no módulo. O dela que está aberto. Ah, o seu está aberto também. Desculpa. A última parte não está aqui, de verbo, não está aqui. Na próxima semana vocês vão finalizar essa parte do verbo, que é no que diz respeito ao tempo composto. É uma delícia identificar tempo composto. Por que é uma delícia? Porque nós achamos que tempo composto... Vem, lindinha. Nós achamos que tempo composto é quando eu tenho mais de um verbo, e não é. Ó, tempo composto, ele é sempre constituído por... Ninguém que eu conheço estudou tempo composto na época da escola. Ninguém. Eu não consigo lembrar de a professora aprofundando na questão do tempo composto.
Tanto que eu achava que tempo composto era quando eu tinha 2 verbos ou 3 verbos. Era locução, qualquer locução é de tempo composto. Mas o tempo composto é constituído sempre pelo verbo ter ou pelo verbo haver, somente. Então, pode fazer as malas, não é tempo composto. É locução verbal só. Eu tenho de fazer as malas. Isso é o quê? Tempo composto, porque eu tenho o verbo ter no meio, ok? Havia feito as malas. É um tempo composto, porque eu tenho o verbo haver no meio. Então, tempo composto é sempre o verbo ter ou haver, mais um outro verbo no particípio. E eu achava que era qualquer forma de locução verbal. Ledo engano. O particípio normalmente termina com ado e com ido. Eu tinha feito, eu tinha arrumado, mas nem sempre é ado ou ido, tá? A gente vai aprofundar também, mas essa parte de particípio nós aprofundamos muito mais quando nós estamos trabalhando vozes verbais. Tá? Mas só para vocês entenderem que o tempo composto é sempre uma locução constituída com a presença do verbo ter ou haver mais um particípio. Belezinha? Posso ir, não posso? Voltar ou seguir? Uhum. É só uma locução verbal. Todo tempo composto é locução verbal, mas nem toda locução verbal é um tempo composto. Eu tinha feito, eu havia encontrado, eu terei feito, é um tempo composto. Só que tem tempos diferentes, né, em classificação. O pretérito mais que perfeito nós utilizamos em tempo composto. Nós não utilizamos em tempo simples. É por isso que a gente não consegue aprender a parte de verbo, o pretérito mais que perfeito, porque como nós não utilizamos o tempo simples, é difícil decorar isso aqui. Nós só utilizamos o tempo composto. Entenderam? Vamos voltar um pouquinho. Ainda bem que eu não apaguei, porque nós ainda temos essa de baixo aqui para fazer. Posso apagar aqui, não posso? Já estou apagando. Já estou apagando. Vou. Ah, não está nem no início de verbo, Lígia. De 2 a 3 aulas. E não esqueça que a gente ainda tem aula de amanhã. E só falta o quê? Vocês já sabem a classificação sintática de verbo, que é a função primeira de predicado. A classificação da transitividade verbal, que se alguém disser que não sabe, joga o piloto na cabeça. A classificação da transitividade verbal, que a gente vai repassar durante todo o curso. E aí você tem a classificação estrutural, que a gente termina ainda hoje. E amanhã nós falaremos sobre... faremos exercício. Aí depois é só finalizar com o tempo composto na terça-feira que vem. Mas tempo composto é muito rapidinho. Mas coitado do gerúndio, ele não está incorreto sempre, não. A gente vai falar sobre isso também. Vou falar sobre isso, não se preocupa não. Esse aqui é o pretérito mais que perfeito do indicativo do tempo composto. Então é nessa aula em que eu trabalho com a estrutura de tempo composto. Mas eu vou falar sobre ela não agora. Eu só precisava identificar para vocês saberem que tempo composto não é qualquer locução verbal. É sempre aquela constituída pelos verbos ter ou haver mais um particípio, tá? E aqui embaixo eu estudaria. Nós já sabemos que o nome disso é o quê? O nome disso é o quê? O modo. Já sabemos que ele é
Indicativo porque ele é uma certeza condicionada. Se der ideia de certeza, mesmo que ela não tenha se concretizado, eu tenho um indicativo. Eu não vou poder dizer que eu tenho um subjuntivo, porque o subjuntivo ele não se concretiza. E ele não a ideia do subjuntivo, você cria uma expectativa, ok? Aqui que é a própria condição. Isso aqui é o condicionado, belezinha? E aí você encontra o seguinte: eu estudaria, eu já tenho o modo, eu preciso fazer a classificação do tempo. Isso aí é passado, presente ou futuro? Isso aqui é futuro? Isso aqui é passado? Que eu chamo de pretérito? Porque, ó, se você pensar bem na ideia do tempo, eu estudaria? Ó, a ideia, eu estudaria? Me dá ideia de projeção para frente? Não. Me lança mais para trás. Não me lança para trás? Aí a gente vai colocar aqui a retinha de novo. É ótimo pensar no tempo assim, tá? Colocando na retinha para ser visual. Presente, passado. Uns pontinhos aqui. Eu vou marcar um desses pontinhos com estudaria? Eu vou marcar? Eu só marco o pontinho se a ação começou. Mas eu posso dizer, olha, fazer um pontilhado, não posso? Para indicar que, ó, não começou a ação, mas ela foi planejada. Em algum momento daqui, eu planejei uma ação para acontecer aqui. Essa ação aconteceu? Não. Então ela foi aqui, olha, ela não foi interrompida porque ela não aconteceu. E por que ela não aconteceu? Porque falta uma informação, falta uma condição concretizada. Então esse tempo eu planejo aqui para acontecer em algum momento daqui, só que não acontece. Em relação ao passado, este momento é o quê? Em relação ao presente, esse momento é o quê? O presente está aqui. Esse momento é o quê? Passado. Em relação a esse momento em que eu planejei, este momento é o quê? Como é o nome desse verbo? Futuro do nosso. Deu para entender direitinho? É uma ação agora nós erramos. Nós falamos... eu estudaria como se eu estivesse trabalhando com a ideia de presente. Ou quando eu tinha uma funcionária que sempre fala essa história, que doía no bolso quando ela falava. Ela dizia assim, alguém ligava e perguntava quanto é o curso de português. E aí ela dizia, seriam 3 parcelas de R$86. E aí ela falou a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez eu tive que fazer uma intervenção, porque eu não sou de corrigir, tá? Eu só corrijo a pessoa que me dá autorização. Então eu digo para a pessoa, eu tento repetir a palavra de forma adequada para ver se a pessoa compreende, mas não adianta. Eu tenho uma tia que ela fala assim, o advogado da questão de Vinícius. Vinícius é o filho registrado como Vinícius. E aí eu falava para ela, o advogado, a questão de Vinícius, e ela repetia, sim, é o advogado, a questão de Vinícius. Não consegue assimilar. É igual ao chinês. O chinês ele não consegue ter o reconhecimento vocal, porque o chinês é uma língua tonal. Nós não temos uma língua tonal, não. Nós temos uma língua de diferenciação fonética mesmo. Não é o tom que vai mudar uma palavra da outra. Lá é o tom que muda. Então, eles não sabem produzir o R. Não sou mais glotal. Então, quando eu digo, meu nome é Rose, eles falam Lose? Não, é Rose. Então, Lose. Eles não conseguem diferenciar. É incrível. E é uma capacidade mesmo de articulação, porque eles não têm essa habilidade de produzir o som, assim como nós não produzimos um som que utiliza a úvula. Aqui atrás não tem isso aqui da nossa garganta. O alemão produz um som que utiliza a úvula. Ele consegue tremer a úvula para produzir esse som. A gente não consegue. E minha úvula... Eu tenho um pontinho assim.
Aí na faculdade, quando nós estávamos estudando fonética, eu falei assim, professora, eu não tenho úvula. Mentira. Não tenho mesmo não, pro. Aí ela falou assim, abre a boca para eu ver. Aí eu abri. Aí todos os alunos da turma quiseram dar uma olhadinha no meu sentido invadida. Mas voltando à questão, nós não sabemos fazer esse reconhecimento. Porque para nós é muito difícil fazer esse reconhecimento. Nós não usamos a estratégia semântica para o reconhecimento, aí fica complicado, né? O estudaria reconhecer como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de futuro do pretérito do indicativo. Os espanhóis chamam de condicional, gente. É um tempo condicional, não é muito mais incrível chamar de condicional? Muito mais fácil. Até a década de 70, nós chamávamos de condicional. Aí tivemos uma reformulação na gramática da década de 70, e essa nomenclatura da NGB, né, a Norma de Gramática Brasileira, e aí essa nomenclatura foi substituída para futuro do pretérito do indicativo. Mas antes nós chamávamos de condicional. Hoje, algumas gramáticas já estão reintroduzindo a terminologia condicional, porque é mais fácil, pelo referencial semântico, de apresentar a ideia. Aí todo condicional ele é chamado de futuro do pretérito do indicativo. Então essa minha funcionária ali já acabou de lembrar o que eu estava falando, né? Ela era... Como é o nome dela? Ieda, muito simpática. Eu cheguei para ela e falei assim, Ieda, minha frozinha. Flor, veja só. Se você diz que o curso seriam 3 parcelas de, significa que o curso não são 3 parcelas de. Porque essa é a minha informação condicionada. Seriam se nós estivéssemos atuando com esse valor, mas hoje nós estamos atuando com outro valor. Existe sempre a ideia da condição. Olha, o futuro do pretérito, ele é o tempo condicionado, ele não é a condição. A condição é o nosso subjuntivo, tá? Se eu jogasse na loteria, compraria uma casa. Se Gianecchini me desse mole, eu pegava, porque eu pegaria uma ideia muito distante, né? Então tem que trazer mais dolorosa. Se Gianecchini me desse bola, casaria com ele. Então eu tenho aí uma ideia de ação condicionada. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Ok.